Em 2019, o Enem completa 21 anos. Nesses 21 anos, muita coisa aconteceu, mas tem uma questão que sempre está presente na cabeça de quem vai prestar o exame, que é o que vai cair na redação. Meu nome é Paula Mariani e hoje eu trouxe aqui a professora Gladys Garcia para conversar com a gente sobre a redação do Enem. O propósito desse podcast é ajudar quem vai prestar o exame domingo com essa questão aí sempre presente. Pro, boa tarde. Se apresenta para a gente, por favor. Boa tarde, Paula. Boa tarde, ouvintes. Aqui é a professora Gladys. Eu sou professora da Escola de Educação e Negócios, dos cursos de Letras, Pedagogia, Administração. Vim aqui falar um pouquinho sobre os possíveis temas e outras questões que envolvem a redação do Enem. Perfeito, Pro. Muito obrigada. A gente já quer agradecer de antemão a sua presença nesse podcast. Bom, vamos começar com, acho que a principal questão aí, né? Que as pessoas ficam tentando adivinhar. Quais os possíveis temas da redação? A gente sempre tem que levar em conta, né, o momento atual do país e tudo mais. Mas Sim. geralmente sobre o que se... sobre o que se fala na redação do Enem? Bem, como você mesmo já falou, temas atuais a gente precisa considerar, né? O Enem sempre traz temas, assim, considerados progressistas, né? Uma tradição de redação. Embora este ano eu acredite que o tema possa ser um pouco mais neutro, menos polêmico. Esse ano a especulação é maior, né? E tudo mais, acho que justamente por causa disso. E aí, você acredita que provavelmente a polêmica, os temas mais polêmicos, as questões mais sensíveis, aí provavelmente vão ser deixadas de lado, né? Sim, é possível, né? Embora eu acredite que temas como rejeição às vacinas, as queimadas da Amazônia, possam ser temas aí utilizados. São temas da atualidade, sem exatamente. dúvida, né? Agora, temas atuais e que, na verdade, até temporais que já caíram e que podem cair novamente, são, por exemplo, mudanças climáticas, a questão do aquecimento global, questões de mobilidade urbana que nós temos, né, já há alguns anos, próprio feminicídio é um tema possível, sim. Inteligência artificial, são os temas que estão aí em voga. Que podem ser abordados no exame de domingo, Exatamente. né? Uma das coisas que é sempre recomendado é a leitura, né? A gente sabe que a organização, o MEC, ele não divulga a lista de livros, nunca divulga, né, a lista de livros previamente, mas existe sempre uma listinha de recomendação dos professores de quais clássicos da literatura são bons para quem vai, para conhecimento de quem vai prestar o exame. Eu queria que você comentasse um pouco sobre alguns clássicos que você recomenda e falasse um pouco de cada um deles e tudo mais. Ok. A gente sempre recomenda ler, por exemplo, livros do Machado de Assis, Sim. Que é um escritor bastante importante para a nossa literatura. Então, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma possibilidade. Sim, um clássico, né? O próprio Dom Casmurro, né, que a gente vive comentando, a internet fica volta e meia, louca, volta a questão. Como falam aí por aí, a internet quebra quando as pessoas perguntam, né, se traiu ou não traiu. Então, se Capitu traiu Bentinho, exatamente, né? Essa grande se questão. Fica, e cada um tem uma opinião. Verdade. Né? E a polêmica é exatamente essa, né? Acho que foi a intenção do Machado. É intencional, exatamente. Ficar no ar e cada um que tire as suas próprias conclusões. Perfeito. Mas ler Machado de Assis é bastante importante para a nossa formação como leitores, porque o Machado de Assis tem um estilo muito único, né? E precisa... eu sei que não é muito palatável, às vezes, que é difícil a leitura, mas precisa ser lido, porque não tem como a gente passar por essa vida sem ter conhecido um dos maiores, uma obra, pelo menos, dos maiores escritores da nossa literatura. Nós também recomendamos, assim, José de Alencar, por exemplo,
com Iracema, né? O próprio Graciliano Ramos, que é um outro escritor muito importante para a nossa literatura, e o clássico dele, Vidas Secas, que já foi abordado em várias provas, mas vai continuar sendo, né? Que traz uma crítica social bastante importante, né? Capitães da Areia, do Jorge Amado, que é um outro escritor que também marcou nossa literatura. O Jorge Amado já tem um estilo um pouquinho mais contemporâneo, né? Mas um pouco mais palatável, um pouco mais fácil de ler. E também bastante gostoso de ler o livro dele. Sim, né? É muito legal, né? O Curtiço, do Aloysio Azevedo, que também não é um livro fácil, porém um livro que também traz uma crítica social importante para o nosso tempo. E o Aloysio Azevedo escreveu isso, né, há muitos anos e isso continua sendo muito verdadeiro. Alguns personagens do livro e tudo mais, toda a dinâmica do Curtiço, acho que ainda é encontrada na sociedade brasileira. Perfeito, né? É muito verdadeiro. A gente consegue reconhecer, né, aquilo. Se reconhecer naquele cenário, né? E não podia deixar de falar da Clarice Lispector, que eu acho que é também uma escritora fabulosa. Fantástica. E que tem um estilo muito peculiar, muito único de escrever, que também não é fácil. Muitos desses autores não são fáceis de ler, porém são importantes para a nossa formação como leitores críticos. Se a gente quer escrever melhor, se a gente quer se posicionar melhor, a gente precisa ler esses autores, a gente precisa se informar, né? Precisa fazer esse tipo de leitura para a nossa formação. Não apenas ler internet, gente. A gente precisa ler clássicos, né? Então, a Clarice Lispector também é uma escritora aí recomendada, como, por exemplo, A Hora da Estrela, que é um dos romances aí mais comentados dela, exatamente, né? E eu acredito que você pode tentar ler o livro, né? Leia o livro. Se tiver dificuldade de entender, procure um professor, procure alguém que tenha lido. Discuta, né? Exatamente. Faça um debate sobre o livro. O que você entendeu, o que o outro entendeu. Porque a gente constrói o conhecimento também com esses debates, com essa troca. Então, isso também é importante. Procure alguém para discutir sobre o livro. E acho que até o contexto histórico, né? Esses livros são livros muito ricos em contexto histórico, né? Para você entender como já foi a sociedade brasileira em um tempo e como a gente vive o reflexo disso até hoje, né? E como esses momentos são cíclicos, Verdade. né? Tem coisas que voltam e que a gente parece que está revivendo. Exato. Né? E aí isso ajuda você, eu acredito que ajude o candidato a desenvolver, né, toda uma argumentação na hora de fazer a redação. Muito importante para a redação. Ainda falando sobre os temas, eu trouxe aqui uma lista de alguns temas que ocorreram nas últimas avaliações, né? Então, vou falar dos 3 últimos. Sim. Em 2016, a gente teve o seguinte título, que era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. 2017 foi Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. O tema aí de acessibilidade, inclusão muito importante. E 2018 foi Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Um tema mega atualzão, né? Super presente, que é a questão de privacidade e tudo mais. Pode ser que a gente tenha algum tema parecido no domingo, você acha? Assim, algo relacionado à cultura digital ou questões mesmo de comportamento na internet, que são questões que estão bem presentes na vida do jovem, que é a maioria das pessoas que presta o exame, né? É possível, porque esses temas são temas mais globais e é uma tendência do Enem trazer temas mais globais, que vão exigir uma capacidade de argumentação maior mesmo do candidato. Então, qualquer tema que seja atual, que seja um tema global, tem uma possibilidade grande de ser o tema da redação. Especula-se, né? Há muita especulação sobre e tudo mais, mas eu trouxe aqui uma lista de possíveis temas que podem cair, né, de algumas pessoas, de algum compilado aqui que a gente tem. Violência contra minorias.
Sim. Sim, é um tema, né, importante aí. Violência é um tema já recorrente, né? que pode tema voltar, super sim. recorrente. Questão de feminicídio também, que já foi mencionado. Exato. Outro tema que pode são direitos do trabalhador, né, que já ocorreu. Tivemos uma reforma aí, né, trabalhista recente, bem de 2017, recente. e que pode ser mesmo um tema aí a ser comentado, a ser trazido aí na redação, sem dúvida. Outra especulação é a respeito da volta das epidemias. A gente teve recentemente aí, de fato, uma epidemia de sarampo forte aqui em São Paulo, né, grande, e outras epidemias aí de doenças que haviam sido, enfim, erradicadas e que voltaram. Isso, acho que também é um tema que super pode ocorrer. Com certeza, porque, como eu mencionei no começo, o que eu disse, a rejeição às vacinas, é exatamente isso, é a volta da epidemia, né? Porque as pessoas estão... Hoje elas têm um acesso... Mas por quê? Porque as pessoas têm acesso a muitas informações, porém falta filtro, falta senso crítico, né? Então, o que as pessoas... Na internet elas têm acesso a tudo, a qualquer tipo de informação, e aí, ou viram uma pesquisa, não sei aonde, não sei quem que fez a pesquisa, e aí acham que aquilo já virou ciência. Que é a questão das fake news, né? Que são exatamente, também, que é um outro tema muito atual, que pode ser abordado, fake news, né? Aí a gente não sabe, né? Porque é um tema bastante polêmico. Polêmico, talvez, mas né? é possível também ser abordado. O Acordo de Paris também especula-se que pode ser, como ele é um tema mais genérico, sim, envolvendo... mas é um tema global. Global, né? Desastres ambientais, e aí a gente já falou um pouco disso. Sim, e, inclusive porque nós tivemos 2 grandes desastres durante, aqui, né, vivendo... na verdade, grandes, vou colocar a palavra acidentes aqui entre aspas, né, que aconteceram, Mariana e Brumadinho, e que também podem trazer aí alguma reflexão. Podem ser tema. Um outro tema que eu achei interessante aqui, que as pessoas especulam e que já ocorreu, é o bullying. Que também, essa discussão está muito presente na nossa sociedade. Hoje, eu ia falar não do bullying em si, mas especialmente da depressão, né? Sim. Que é nós estamos aí vivendo... Um assunto do estamos vivendo um momento muito delicado com os jovens, não só jovens, adultos, a nossa sociedade, de uma maneira geral, está vivendo muita, né, a depressão por um excesso de pressão, enfim, por N motivos, né? Exato. Sim. Mas que o bullying faz parte, né? Exato. Porque muita gente pode acaba sofrendo bullying. Né? Claro. E aí o bullying acabou desencadeando alguns problemas aí que nós tivemos, né? Alguns tiroteios em escolas, em mesquitas, ao essa redor própria do violência, esse tipo de violência gratuita, essa violência aí de pequenos grupos ou pessoas que, enfim, decidem ter essas atitudes violentas contra grupos de pessoas, também pode ser que seja um tema aí, né? Sim, esses possível, tiroteios em massa e essas coisas todas que são coisas que, infelizmente, têm acontecido bastante. Uma outra especulação, né? Uma outra discussão que a gente trouxe aqui também, Pro, é a respeito dos temas que mais ocorreram, que foram mais comuns até hoje, né? E que é bom a galera ficar ligada, porque pode ser que eles virem e mexem, eles voltam aí. O primeiro é a sustentabilidade, que já ocorreu 2 vezes. Violência ou discriminação, a gente estava falando disso agora, ocorreu já 5 vezes. Problemas relacionados a meios de comunicação, que acho que é o assunto mais inusitado dessa lista, já ocorreu 3 vezes. E cidadania e temas gerais da sociedade, que já ocorreram 10 vezes, porque aí é muito, né? É uma argumentação necessária e tudo mais. Você acha que provavelmente a gente vai ficar dentro dessa esfera desses temas principais? Eu acho que sim, acho que é possível que esses temas voltem, né? Porque já são temas recorrentes e são temas que são muito importantes ser abordados. Por quê? Porque o Enem, ele não é uma redação para que você apenas coloque ali a sua opinião. Ele é uma problematização, ele exige que o aluno problematize, ele exige que o aluno pense, reflita, e não apenas jogue a sua opinião lá. Então,
por conta disso, esses temas são possíveis, Sim, exatamente porque permitem uma argumentação. Exatamente, permitem essa né? problematização. E estão bem frescos na cabeça das pessoas, porque são temas... E são né? coisas que nós vivemos no dia a dia. Então, além de serem temas que permitem a problematização, são temas que são relevantes, né, pertinentes, porque nós vivemos isso diariamente. Diário, né? Vamos falar um pouco agora, Pro, sobre a estrutura da redação mesmo, né? O que você recomenda para uma boa argumentação, para uma boa estruturação? Agora que a gente já falou bastante sobre os temas, sobre os livros, sobre o que pode cair, o que não pode cair. Vamos falar tanto da parte de gramática e tudo mais, até da parte estrutural mesmo. O que você acha importante conter na redação e como é legal o candidato desenvolver a redação do Enem? Bom, a redação, ela é argumentativa, né? Uma redação dissertativa, argumentativa. Então, você precisa estruturar a sua redação com uma introdução, onde você vai introduzir o assunto, e depois você vai ali colocar a sua opinião, né? Você vai argumentar, construir os seus argumentos de acordo com o que você colocou ali na sua introdução. Então, você tem 2, 3 parágrafos ali de argumentação. Você precisa ter argumentos fortes, sólidos e conseguir explicar ali, expressar seus argumentos de modo que as pessoas possam... Imagina que alguém está lendo e está entendendo ali, está concordando ou discordando, enfim, mas que está entendendo a tua linha de raciocínio. Isso tem que ser claro. Você acha que essa é uma boa dica? Pensar que alguém vai ler. Isso, exatamente. Talvez não pensar que um avaliador, né? Não. Porque aí dá uma pressão maior, o que também é prudente ter, mas pensar que, bom, né? Tem que ter uma lógica bem estabelecida para um interlocutor. Exato, né? porque a pessoa que vai ler, ela precisa entender a tua linha de raciocínio. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu não estou na sua cabeça para entender o que você estava pensando. Então, Entendi. Você precisa, né, argumentar ali, deixar bem claro o que você está pensando, o que você, a linha de raciocínio que você estruturou, e no final você retoma, né, o que você falou anteriormente, você conclui com a retomada ali daquele argumento inicial, do teu posicionamento inicial, né? Por isso que eu penso assim e tal, e retoma ali o que você falou anteriormente. Então, você tem um início, você tem um desenvolvimento que vai... que são a construção dos argumentos que vão discutir ali o que você pensou, a tua opinião, e você retoma no final para concluir. Então, precisa ter essa estrutura, precisa ser bem estruturado mesmo, as suas orações, a maneira como você se expressa. Evite orações muito longas, porque as pessoas se perdem no meio das orações, né? E não sabem mais o que você está falando. Então, evite períodos muito, muito longos. A gente tem essa tendência, né? De escrever. Sim. Então, cuidado com as vírgulas, né? As vírgulas no lugar certo. Cuidado com... palavras, às vezes você quer usar palavras muito difíceis para impressionar o avaliador, mas cuidado com essas palavras, procure conhecer bem essas palavras para poder usá-las, né? De fato. Cuidado com ortografia. Então, uma ortografia, uma palavra mal escrita, né? Com uma ortografia errada, com uma letra, enfim, acaba não sendo uma coisa bacana ali de se ver, né? Então, tira ponto. Então, cuide da sua ortografia, cuide dos tempos verbais. Sabe o que eu vejo muito em redação? Falta de plural. Uau. Tem dois casos que acontecem muito. É a internet. Eu tenho essa Na verdade, essa suspeita. Sim, a internet, mas também é uma influência da língua oral. É verdade. Porque as pessoas falam, né? Fala assim. Então, toma cuidado para quando for escrever. Tem que se coloquiar, né? Não pode ser tão coloquial, ao contrário, né? Isso, você falando da linguagem coloquial, cuidado com gírias, né? Cuidado com expressões muito coloquiais. Então, não é que não pode colocar, mas, sabe, use essa expressão entre aspas, por exemplo, para dizer que, olha, eu estou sendo irônico, né? Para denotar uma ironia. Enfim,
tenha muito cuidado com a linguagem coloquial, tenha muito cuidado com os plurais, que é algo que eu vejo muito. E uma outra tendência é cortar o R do infinitivo. Então, por exemplo, as pessoas falam, eu vou comer, porque é a maneira como se fala, né? Eu vou comer. Ninguém fala, eu vou comer, né? Você não tem esse R. Mas aí isso acontece na hora da escrita. Então, a língua oral influencia muito a escrita. E cuidado, a língua... A escrita, né, a linguagem escrita, ela é diferente da linguagem oral. A linguagem oral permite que nós sejamos mais coloquiais, mais livre, informais. Bem mais livre. Com certeza. A gente tem uma licença poética, vamos dizer assim, né, para falar. Mas a linguagem escrita não vai perdoar, né? Ainda mais numa redação para vestibular. Então, cuidado com essas pequenas coisas que parecem pequenas, mas que no conjunto geral da obra pode afetar acabam bastante, afetando a tirar nota. bastante ponto. Exatamente. O que não é recomendado de jeito nenhum, assim, que você vê que não é... Olha, não faça isso. Há clichês, né? Assim, usar clichês, o clichê, assim, a gente já olha com quem vai corrigir a redação, já olha e fala, ai, meu Deus, mais um clichê, né? Então, evite o uso de clichê. Clichê, por exemplo... coisas muito batidas para iniciar a argumentação. As pessoas usam sempre muitos termos comuns e acaba ficando muito banal. Isso, né? Acaba banalizando, tira um pouco o brilho da redação, né? É verdade. Então, evitar os clichês, evitar a linguagem coloquial, acho que isso é bastante importante. Outra coisa que eu vi acompanhando... E outra coisa, cuidado com a sua posição política. Né? Não é que não pode se expressar, é claro que pode se expressar, mas cuidado com os exageros, os excessos, né? Exatamente. A gente não está fazendo uma panfletagem, né? Então, cuidado. É outra plataforma, né? Acho exatamente. Perfeito. Ainda sobre estrutura e tudo mais, eu acho que uma dificuldade que as pessoas sempre têm também é de como encerrar a argumentação. O que você recomenda? Ou melhor, qual é a recomendação para escrever uma boa redação no geral? Assim, leitura, principalmente. Não tem outra recomendação. Coisa, né? Exatamente. Quanto mais você ler... treino, também. Escrever muito também. Isso, com certeza, quanto mais você escrever, né, quanto mais você praticar, exatamente, melhor as suas redações vão sair. Então, procure praticar sempre que houver uma oportunidade. Peça para as pessoas lerem a sua redação, que é uma outra coisa que eu também acho que as pessoas precisam fazer. Pedir para o outro ler, né, e ver se entendeu, se está claro, se tem realmente um argumento ali lógico sendo construído, né, ou se a pessoa se perdeu. Porque às vezes a gente está escrevendo e pensa um monte de coisa e se perde, né? Então, peça para o outro ler, te dar um feedback. Então, treine bastante. É uma grande dica essa do treino. E, claro, a leitura. Quanto mais você tiver acesso à leitura, mais isso vai impactar o teu output, né? O teu resultado. Uhum. Então, você precisa colocar aí no seu, né, para dentro a leitura para que você possa produzir. Exato. Né? Ter um repertório, exatamente, né? Exatamente. Toda uma coisa por trás ali que te ajuda a te dar a base, né? Exatamente isso. Uma outra coisa que eu me lembrei que é não recomendada de forma alguma é rima, né? Tentar escrever uma poesia ali, improvisar uma poesia, nunca é legal. É um risco, na verdade. Você corre o risco do avaliador achar extremamente criativo ou não, mas hoje já se recomenda não arriscar assim, né? Nenhum, exatamente. Né? Já foi-se o tempo em que as pessoas arriscavam, né? E podiam ter um resultado mais positivo. Mas hoje é preferível você manter aí o padrão, né? Se manter dentro das recomendações mesmo. Né? Então, se o texto pedido é argumentativo, dissertativo, argumentativo, não faça uma poesia, não poema, perdão. Não faça um poema, porque não está dentro do gênero dentro pedido. Da proposta, então, você né? precisa treinar, inclusive, o gênero, né? Perfeito. De uma forma geral, o que você recomenda para quem vai se preparar para a prova? Se preparar para a redação e também para a prova, para o exame. Tem toda a questão da preparação
de estudo, de dedicação? Sim. O que você recomenda nesse quesito e o que você recomenda nas outras questões? Ok, bom, eu acredito que o primeiro ponto é treinar bastante, como a gente já está falando. Então, fazer os testes anteriores, né, do Enem, você pegar Revisitar as redações, exatamente. né? Isso tudo está disponível na internet. Sim, você consegue... Se encontra fácil, né? Encontrar e refazer esses exames, né? Esses testes, como um treino. Então, em primeiro lugar, esses simulados que nós chamamos, né? Fazer os simulados. Então, treinar bastante... Por quê? Porque com o simulado, você não está treinando apenas o conteúdo, você está treinando também a forma. Exato. Porque a forma é importante você entender como é que é feito o exame, quantas questões tem, como ele é dividido. E aí você também pode, quando você estiver fazendo esse simulado, gerenciar o seu tempo, que é uma outra questão que você também precisa aprender. Importante. Muito. Eu até ia pedir mesmo para você falar sobre... gerenciamento de tempo durante a prova. Então, se você não gerenciar o seu tempo bem, o que vai acontecer? Você pode perder muito tempo em algumas questões e não ter tempo suficiente para realizar, não apenas para terminar ou para fazer outras questões, vai ter que fazer algumas questões correndo. Então, você não vai assegurar um bom resultado. O que você precisa fazer? Eu recomendaria que você começasse pelas questões, pelas disciplinas que você tem mais afinidade, né? E aí você resolve com mais calma, mas resolve já monitorando o seu tempo e deixe as outras questões que você tem menos afinidade para o final, que aquelas você vai demorar realmente mais tempo para pensar tal, mas pelo menos você já garantiu aquelas disciplinas que você tem mais afinidade, que você fez com mais calma, né? Que você não estava tão nervoso. Outra questão é sobre o nervoso, sobre o gerenciamento emocional. Que é muito importante também. Se você não conseguir gerenciar o seu nervoso, ele também vai te atrapalhar, né? Então, o que normalmente eu recomendo para os alunos? Primeiro, você precisa... Um dia antes do exame, relaxe. Se você... Não adianta, não é naqueles minutos, agora... naquelas horas que você vai aprender alguma coisa. Não vai. Sim. Pode tirar isso da cabeça. Então, você já fez todas as revisões, já fez todos os simulados, já estudou todo o conteúdo... Vá para a prova tranquilo, né? Então, confie. Isso. Tente dormir à noite. Uma boa noite de sono faz muita diferença. Fundamental. Né? Então, se alimente bem. Tenha uma boa noite de sono. Aí, ao acordar também, sabe? Faça uma meditação, se vocês quiserem, né, tentar fazer uma técnica de meditação para se acalmar. A respiração é profundamente importante para se acalmar. Então, respire bem fundo, várias vezes. Mentalize o que você quer passar. Então, faz uma mentalização sobre essa, né, bem positiva, que vai dar certo, que você vai conseguir, que você tem tudo para conseguir, porque você se preparou. Exato. Então, não duvide disso da sua capacidade, nenhum momento. Né? Exatamente, não duvide disso. Então, tem esse momento de comunhão aí consigo mesmo, né? Para que você fique mais calmo, para que você fique mais centrado. Porque esse gerenciamento emocional é uma das grandes chaves do sucesso ou do fracasso, né? Exato. Porque se você não gerenciar, esse nervoso vai te atrapalhar. Então, esse gerenciamento emocional é uma das coisas. A preparação que você já fez é outra. Né? Ter uma boa noite de sono. Uma série de fatores. O gerenciamento do tempo. Tudo isso vai ser levado em consideração. Sim. Né? Quanto mais você se preparar com todos esses aspectos... menos a chance de você ter um branco. Melhor. Ou ficar muito vai nervoso. Ser o seu resultado, tenha certeza. Então, a recomendação principal é se prepare... né? E nos últimos momentos, ali nas últimas horas, descanse. É basicamente isso. Mas se prepare não apenas levando em consideração o conteúdo. Se prepare em todos esses aspectos, né? A questão do tempo, a questão emocional mesmo. Já vai fazendo uma preparação emocional ao longo do ano, né? Que você vai conseguir... Você vai conseguir se preparar, que você vai conseguir responder as questões, que vai dar tudo certo, que, né, você vai olhar ali as questões, mesmo as que você tem mais dificuldade, e você vai conseguir ali encontrar um caminho para resolver ou para chegar próximo da resposta. Então, tenha isso em mente, já vai fazendo essa
preparação emocional ao longo do ano. É um momento muito importante, né, na vida do candidato. Exato. Então, existe toda uma pressão muita emocional, pressão. é muita pressão, É muita né? pressão. Então, os meios de comunicação já estão falando há muito tempo. Aí tem, de repente, a pressão da família, mas tudo aquilo que você ficou o tempo todo vendo, revendo, todas as questões falando sobre o Enem, respirando o Enem. Então, é realmente muita pressão, né? A saber lidar com isso. E não é fácil lidar com Exato. isso. Cada vez... Parece que as pessoas estão com cada vez mais dificuldade de lidar com essa pressão. Mas é por isso, né? Então, pensa direitinho nessas questões de tudo bem também, sabe? Se não passar da primeira vez. Né? Você não é o fim do mundo, pelo amor de Deus, gente. Vocês são jovens. É uma etapa da vida, né? Exato. É só uma etapa. As pessoas são muito jovens, né? Ao prestar um Enem, um vestibular, sim, enfim. Está ali no final do ensino médio, né? É a maior média. A gente sabe que existem alguns candidatos fora da curva, mas a maioria são jovens do ensino médio, né? Sim. Então, veja, apesar de todas as pressões, né? Porque existe uma pressão muito grande na sociedade para que você seja bem-sucedido, tudo tem o seu tempo. É verdade. Então, vá com calma, sabe? Se prepare, claro, também não vai achando que Deus vai me iluminar naquele momento, né? Mas vai se preparando. Só o espiritual não resolve. Não. Se prepare ao longo do ano, né? Ao longo do tempo que você dedicou para isso. Mas vá tranquilo de que se não der certo numa primeira vez, tá tudo bem, porque tem uma segunda, você pode tentar novamente, tem outras aí vezes. Você já vai ter a experiência, Exatamente. Né? Então, lidar com a frustração também é algo importante. Na vida, inclusive, né? E lidar com a frustração é o que faz com que as pessoas sejam emocionalmente saudáveis. Verdade, perfeito. Bom, na primeira etapa da prova, né? Ao todo, a prova são 180 questões objetivas mais redação. Nesse primeiro dia, são 90 questões objetivas mais a redação. Isso, para ser feitas em 5 horas e meia. 5 horas e meia, né? Você recomenda, a gente já falou sobre isso antes, mas eu acho que é importante a gente frisar. Você recomenda começar pela redação? Ou você acha que, no geral... Depende. Como a pessoa gerencia Exato. o tempo? Vai depender de como ela gerencia o tempo. Ela precisa realmente ter um treino muito forte disso para saber mais ou menos quanto tempo ela leva para fazer uma redação, né? Eu sugiro que a pessoa leia o tema da redação e pense se vale a pena começar pela redação ou não, né? Talvez deixar a redação para o final seja muito cansativo. Eu acho, né? Por causa de todo o esforço. Pode funcionar, mas depende muito da pessoa, pessoa, claro. Mas pode ser que fique cansativo deixar para o final e a redação é uma nota muito alta, muito né? Importante. E ela é determinante para o sucesso. Então, talvez seja bom começar mesmo pela redação. Mas aí, como eu estou dizendo, depende muito de cada pessoa, né? De como ela gerencia o tempo e de como ela gerencia essa questão do conteúdo. Mas começar pela redação certamente pode te garantir aí um resultado melhor. Porque você está com a cabeça mais fresca e vai conseguir produzir aí talvez um texto melhor. Perfeito. Bom, tem mais alguma questão que você queira conversar, que você queira falar sobre, que você acha importante a gente passar essa dica, mais alguma dica importante, mais alguma mensagem importante que você queira passar para o candidato que vai prestar o Enem no domingo, que vai fazer a redação no domingo, que é o tema aqui principal do nosso podcast hoje? Eu acho que o que eu tinha para falar, já falei, e especialmente digo mais uma vez para que as pessoas tentem ir para essa prova, né, de uma maneira mais tranquila. Cuidado com atraso. Sim, isso é fundamental. Parece bobagem, né? Tem até aquelas pessoas que ficam lá na porta das escolas para ver os atrasados. Vira uma questão meme, não vire meme. Não, isso até é um bullying. Eu acho isso uma crueldade. É cruel. Tem pessoas que realmente têm problemas com gerenciamento de tempo. Né? Tem coisas que acontecem aí tem o improvável, última hora. Né? Exatamente. Então, assim, claro... a gente não conta com esses imprevistos. Mas, então, por isso mesmo, faça o seu planejamento para que você chegue com antecedência. Porque se
houver um pneu furado, se o ônibus quebrasse, enfim, qualquer problema que aconteça, você não se atrasa, né? Ou você pelo menos consegue chegar dentro do horário. Então, saia de casa com antecedência para evitar o atraso. Fundamental. Né? Coloque um despertador aí para não perder a hora. Né? Leve alguma coisa assim, um chocolate para comer sempre ajuda. Né? Uma fonte de energia rápida, exato. Né? Água. Água, não é esqueça básico. Documento, caneta Exato, preta, muito tudo importante. isso, né? Todas aquelas recomendações que todo mundo que todo fala. mundo já sabe. Mas vá tranquilo, vá com a certeza de que vai dar certo. Se não agora, num outro momento. Perfeito. Bom, gente, esse foi o podcast sobre redação do Enem da INB Morumbi. Eu quero agradecer a todos, os ouvintes que nos acompanharam aqui com essa discussão, principalmente a professora Gladys Garcia, que nos ajudou muito em toda essa discussão, dando suas preciosas dicas. Muito obrigada. A Pro, que é professora aqui da INB, né? Você pode encontrá-la por aí, dando aula nos principais campos. A gente quer agradecer muito essa ajuda. Agradecer também o pessoal aqui do estúdio que nos cedeu o espaço e os equipamentos para gravação. Muito obrigada a todos. E boa sorte, boa prova para todo mundo no domingo. Lembrem das dicas, lembrem de tudo que vocês estudaram até agora e vão confiantes. Eu que agradeço a oportunidade e também desejo uma boa prova a todos. Perfeito, muito obrigada. A gente encerra aqui esse podcast. Até a próxima.